Oi pessoal, tudo bem com vocês? Ó, vou continuar aqui as aulinhas, tá? Hoje eu uni duas aulas num tema. Ele é um pouco mais extenso, tá certo? Não se preocupem. Dessa vez não vai ter exercício no final das aulas, tá certo? E a gente vai pular bastante da apostila. Que a apostila da gente, ela ia falar um pouquinho sobre o universo, sobre algumas partes aí do céu, noturno, essa parte de estrelas, cometas. Daí eu vou avançar um pouquinho e a gente vai falar sobre uso do solo, tá? A gente vai começar os temas de uso do solo, a gente lá um pouco mais pra frente vai falar sobre relevo, vamos falar um pouco mais pra frente também sobre lixo, tá certo? Mas a gente vai falar de um assunto que é bem prático, é bem fácil da gente entender, tá certo? E vocês acham que eles vão gostar bastante, beleza? Então separa aí o caderno de vocês. Dessa vez a aula eu não programei para ela ficar aparecendo parte por parte, tá? Ela vai aparecer tudo uma vez, mas eu vou explicar passo a passo, bem lento. E daí eu vou pedir para vocês acompanhando toda a explicação depois e copiando sem pressa, tá bom? Então, pessoal, colocar a data de hoje aí no caderno de vocês e a matéria de ciências, tá certo? Essa foto aqui, quem quiser na apostila, tá lá na página 47, beleza? A foto e as perguntas. Aqui, gente, é uma imagem de satélite. O que é uma imagem de satélite? Feito lá, tipo uma câmera que fica lá voando, de uma cidade chamada Barão de Antonina, que fica aqui no estado de São Paulo, beleza? E eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. O que você consegue ver aí, ó? Dá pra perceber que tem algumas ruas? Dá pra perceber que tem aqui, ó, parece uma avenida bem comprida que corta a cidade bem no meio, ó, tá? E aqui tem algumas ruas, e assim por diante. Tem algumas coisas que parecem uns telhados. Aqui parece terra, aqui é uma árvore, que tem esse negócio com esse formato aqui, parece umas ondas. O que será que são essas partes dessa imagem, tá? Daí a primeira pergunta. Dá para perceber o que é área rural e área urbana? Vamos pensar, área rural. Área rural tem o quê? Tem casas, prédios ou tem fazendas? Fácil, né? E uma área urbana, né? Dá pra gente comparar aí uma da outra. A gente consegue notar, por exemplo, que toda essa área aqui do meio, acompanha aí minha setinha, ó. Toda essa área aqui do meio, ela parece ter um monte de ruínas. E toda essa área que fica em volta, não parece um gramado? Então, qual será que é a área urbana e qual a área rural? Tá? O que a gente consegue perceber na área urbana? Não dá para perceber as ruas. E na área rural a gente consegue perceber as fazendas, entendeu? Se eu for pensar nos tipos de uso do solo que tem nessa imagem. Aqui no meio da imagem a gente usou o solo, o chão, para construir. Em volta a gente usou o solo, o chão, para plantar, não é? Será que nessa área rural, nessa área onde tem plantação, tem criação de animais? Alguém consegue ver uma vaquinha aí? Dá uma olhada pela apostila também, qualquer coisa que tá melhor a imagem lá. Não dá para perceber, né, se tem uma vaquinha, uma criação rural. Por que será? Será que a imagem é longe? Para mim saber isso, teria que aproximar mais? Pode ser uma solução. E só olhando rapidamente aí, você acha que essa cidade ela foi feita de uma maneira planejada ou não? Num primeiro momento a gente olha assim e fala, ó, tá bem certinho, as ruas retinhas, né? Parece bem planejadinho, sim. A gente vai ver mais pra frente o que significa isso de uma cidade ser planejada, outra não, tá? Então, ó, como eu comentei, essas perguntas também estão na sua apostila lá na página 47, beleza? Vamos continuar? Então, aqui eu peguei uma imagem do mapa de Nova Odessa, beleza? É meio difícil identificar porque é uma imagem aérea, mas aqui é assim, ó. Aqui tá a avenida lá do centro. Aqui, ó, é a estação de trem, tá? E aqui é o centro, onde fica ó, a prefeitura aqui em cima e olha aqui a nossa escola, né? Aqui atrás. Se eu olhar essa imagem de Nova Odessa, parece que essa cidade ela cresceu de forma planejada. Olha os quadradinhos que formam os quarteirões, por exemplo. Eles são todos bem quadradinhos ou eles têm alguns que são todos tortos?
Essa é a principal dica. Se uma cidade tem os quarteirões sempre quadrados, significa que ela deve ser planejada. Se uma cidade tem os quarteirões todos tortos, com aquelas ruas com esquinas estranhas, normalmente significa que a cidade foi crescendo de uma forma desorganizada, tá certo? Se a gente olhar na Vodessa é bem organizado essa área aqui, ó. Tá vendo? São todos quadradinhos os quarteirões. Mas a gente começa a se afastar, a gente começa a ver algumas ruas tortas. Olha aqui essa parte aqui do Parque Fabrício, ó. Tem umas ruas que são inclinadas, as outras são retinhas, então começa a complicar. Tá meio estranho, né? Se a gente olhar aqui, toda essa parte aqui do Santa Luzia, do Triunfo, ó, são bem quadradinhos os quarteirões, é bem organizado, tá? Então tem isso, tem áreas da cidade que é bem organizada e planejada e tem áreas da cidade que não é tão planejada, beleza? Se a gente for pensar, por exemplo, São Paulo, se a gente pega uma imagem aérea de São Paulo, ela é toda bagunçada, porque a cidade cresceu sem planejamento, tá bom? Então, se a gente for falar sobre os diferentes usos do solo, que é o nosso tema aí, o que a gente tem que entender isso? O que a gente tem que entender? Que o solo, o chão que existe, a gente pode usar ele, por exemplo, para construção. Lá nas imagens da cidade, a gente nota que a gente usou o solo para construir casas, construir rodovias e ruas. Isso é o uso do solo da construção. E o outro uso de solo é a agricultura, que é o tema da aula de hoje. Beleza? Então, usar o solo para plantação e para criação de animais. Então, nosso foco será a agricultura. Se eu for pensar no Brasil, a gente, a gente convive com dois métodos de produção diferentes. Eu peguei duas imagens aqui que quero que a gente preste bastante atenção. Olha essa imagem de cima. Tem um trator gigantesco fazendo toda a pulverização. Né? O cara está aqui dentro da máquina do trator, deve ter ar-condicionado. E aqui o outro aqui embaixo tem um produtor arrastando aqui um arado numa uma plantação bem menor. São iguais ou são bem diferentes? Ah, os dois estão plantando, ok, mas é bem diferente. Esses aí são os métodos agrícolas, que são dois bem diferentes. A gente vai fazer a comparação entre esses dois métodos agrícolas, tá? Eles são simples. Dá uma dica, anotem no caderno as diferenças que eles têm, tá, entre os dois métodos, porque são bem interessantes. O primeiro método a gente chama de agricultura familiar. É um método manual, tá? Se a gente comparar com essa imagem, seria essa aqui de baixo, ó, manual. Trata-se de uma forma de agricultura mais manual, onde os proprietários, normalmente são os membros da família, moram na lavoura e tomam conta da produção. Então, sabe aquela pequena fazendinha, aquele sítiozinho que uma família toma conta, faz a produção de algumas plantas? Isso é agricultura familiar. Tá. O que se planta em agricultura familiar? Normalmente são vários tipos de culturas. O cara tem uma fazendinha e lá tem plantado hortaliça, pomar de frutos, café. Algumas vezes eles plantam até o que é para consumir para a própria alimentação e outras vezes eles vendem o que é produzido, tá certo? Então é isso, são muitos cultivos dentro daquela pequena área. Isso é bem importante, tá bom? Para quem que eles vendem os produtores de agricultura familiar? Sempre desculpa. É difícil ver um produtor de agricultura familiar conseguir vender sua produção no mercado grande. Por quê? Vamos pensar assim, ó, o São Vicente, por exemplo. Ele vai querer comprar seus 20 quilos de batata ou ele vai querer comprar toneladas de batata para vender? Então, se eu sou um produtor pequenininho, eu não consigo fornecer tudo aquilo. Tá? Então, normalmente, como que acontece a venda? Os produtores fazem a produção e eles vendem para os atravessadores, que são pessoas que compram essa produção, juntam e revendem. Tá? Quais são os cultivos mais comuns na agricultura familiar? De hortaliças e de frutos. Tá? E quem que fica com o lucro aí, com o dinheiro da produção? Então, depende. Parte desse lucro, com certeza, vai ficar com o produtor, que é quem plantou, cultivou, cuidou e colheu. Só que parte desse lucro vai para o atravessador. E daí a agricultura familiar sofre um pouquinho, né?
Então, a agricultura familiar sofre com a falta de incentivos do governo e o dinheiro para melhorar a produção, porque ela não fica com todo esse lucro, tá certo? Grande parte hoje da produção de alimentos que a gente compra no hortifruti, as hortaliças, as frutas e assim por diante, são de origem de agricultura familiar, tá? É difícil você ter uma empresa, que é o próximo tema aí, o agronegócio, plantando hortifruti. Normalmente está relacionado à agricultura familiar. E mesmo assim falta incentivo para eles e eles sofrem com isso aqui, ó, a perda do lucro, que fica parte do lucro para o atravessador, tá? Pessoal, pode dar uma pausa para copiar, tem bastante coisa, tá certo? E o segundo aí método de produção, a gente chama de agronegócio. Olha que imagem diferente. Olha o tanto de colheita fazendo colheitas mecânicas fazendo a colheita aqui, né? É muito mais mecanizado. Então, trata-se de uma forma de agricultura mais mecanizadas, onde tem grandes empresas. São empresas que fazem a produção e elas contratam os funcionários para trabalhar na lavoura. Alguém conhece, por exemplo, a Raizen, aqui da nossa região? É uma empresa de cana-de-açúcar. Ela tem suas áreas produtoras, eles contratam os funcionários para fazer a colheita, fazer o plantio e assim por diante, tá certo? Então, são empresas. O que se planta no agronegócio? Normalmente, assim, gente, é uma fazenda gigantesca com só um tipo de plantação. Então, é uma fazenda gigantesca que só tem cana, é uma fazenda gigantesca que só tem milho, é uma fazenda gigantesca que só tem amendoim, tá? Essas fazendas gigantes com um tipo de plantação a gente chama de latifúndio de monocultura. Professor, que nome difícil. Tudo bem, não se preocupe, não precisa lembrar dele não, tá? Só para a gente reconhecer. Quando a gente fala do agronegócio, para quem que eles vendem aí a produção? Então, como eles conseguem plantar muito essa empresa, elas conseguem vender diretamente para grandes mercados e para usinas, por exemplo, das canas de açúcar, né? E quais são os cultivos mais comuns? O que eles mais produzem? Soja, milho, amendoim e cana de açúcar, tá certo? Olha que coisa, não é o hortifruti que a gente come, o hortifruti estava lá atrás, com a agricultura familiar. Aqui é soja, milho, amendoim e cana-de-açúcar. Nossa, mas soja, milho, a gente come tanto isso? A gente já vai falar um pouquinho, tá? Quem que ficou com o lucro aí da produção? As empresas e as grandes fazendas. Por quê? Porque o funcionário é contratado. Ele recebe seu salário e tal, mas o lucro fica lá com a empresa dona dessa fazenda, tá? Então, como que funciona aí? O agronegócio é responsável pela plantação de commodities. Não é comida, é commodity. O que é isso? São produtos que têm valor na bolsa lá de negócio. Sabe aquele negócio de falar assim, a Bovespa hoje subiu, caiu? Lá eles vendem muito produtos commodities. Soja, milho, amendoim, cana-de-açúcar e assim por diante, tá? E daí são produtos que a gente não se alimenta diretamente muitas vezes. Eles são produtos cultivados e que eles vão passar por processos industriais para se transformar em outros. Por exemplo, ração. Ração é feita de soja, milho e algumas outras coisas, tá? São plantados aí nesses grandes agronegócios, tá? Então a gente viu esses dois métodos de produção. O primeiro, a agricultura familiar, e o segundo, o agronegócio. Beleza? Pausar aqui para vocês copiarem. E daí, pessoal, pensando em todas as dificuldades que os pequenos agricultores e os de agricultura familiar sofrem, foi criada uma solução chamada cooperativa agrícola. Você já ouviu falar desse termo aí? Cooperativa agrícola? Hoje em dia está bem famoso, tá? Então, o que são essas cooperativas? São entidades, são pequenas empresas que se juntam em pequenas empresas, pequenos produtores, que se unem para conseguir melhores condições de preço, melhores condições de venda. Como assim? Você pega vários pequenos agricultores e junta a produção deles. A hora que você tem uma produção grandona, você consegue ir a um mercado, por exemplo, e melhorar o seu preço de venda. Então, as cooperativas juntam a produção de pequenos produtores para melhorar os lucros e os preços da venda que eles vão fazer. Qual que é a vantagem das cooperativas agrícolas? Se o pequeno produtor fosse vender sua colheita de forma isolada, ele teria poder baixo de negociação. Então,
eu tenho uma hortinha, se eu fosse vender o que eu produzo dentro dessa hortinha para o mercado, eu conseguiria negociar pouco preço. Agora, se eu junto todas as hortas de uma região e vou vender no mercado, eu consigo melhorar o meu preço. Então, as cooperativas juntam vários pequenos produtores de forma a negociar os preços melhores e dividindo os lucros com os associados. Foi uma solução que foi encontrada para enfrentar os grandes agronegócios, né? Já que você concentra várias pessoas aí você junta várias produções numa coisa só. Vou usar aqui para vocês copiarem, tá, gente? E o último aí tema de hoje, a gente já deve ter ouvido falar bastante dele, tá? Que é o produto orgânico. Já ouviram falar? Hoje em dia tem um selo que é obrigatório ter nos produtos orgânicos, tá? O que é um produto orgânico? É um produto que tem uma série de requisitos. Não é só não ter agrotóxico. É assim, ele não pode conter agrotóxico, isso é básico. Ele não pode utilizar, por exemplo, poço artesiano para fazer irrigação, porque não é renovável, então ele tem que utilizar fontes de água renováveis. Se ele for produzido dentro de uma comunidade que tem alguns costumes, você tem que manter esses costumes, ela não pode ser invadida, por exemplo. Ele não pode ser produzido em áreas de preservações. Então é um produto que tem um monte de exigências para receber esse selo de produto orgânico, tá? Normalmente, ele é mais saudável do que o produto normal. Por quê? Porque ele não tem substância química que contamina. Na lavoura normal, na convencional, a gente usa agrotóxico para eliminar as pragas. Na de produto orgânico, você não pode utilizar agrotóxico. E como que você elimina a praga? Entendeu? Exige muito mais cuidado. Por isso que o preço do produto orgânico é muito maior do que o preço do convencional. Porque dá muito mais trabalho para cuidar e, além disso, a produção é menor. Então, se eu fazer, por exemplo, uma comparação de plantação de tomate. Uma plantação de tomate normal, o tomate ele fica pronto muito mais rápido e ele produz, cada pé de tomate produz muito mais frutos. Nesse modelo aí de produto orgânico, o que acontece? A produção leva muito mais tempo para ocorrer, ela é muito menor e, ao mesmo tempo, tem muito mais riscos de se contaminar, de alguma praga invadir e destruir sua plantação. Então, por isso que normalmente o preço é mais caro, tá certo? Gente, no geral, eram esses 3 tópicos de hoje, né? Que é agricultura familiar, agronegócio, cooperativa e produto orgânico, beleza? Na apostila de vocês, a gente avançou bastante. Quem quiser fazer a leitura aí, ó, a gente vai lá para a página 64. Vocês podem fazer a leitura. Vai falar sobre a origem da agricultura, de onde ela veio, como ela funciona. Pode ir lendo aí até a página 66, tá certo? E daí na página 66 tem uma tarefa aí, eu vou cobrar ela daqui uma semana só, tá certo? Então, por favor, façam a leitura, página 64, 65 e 66. Depois, na próxima semana, eu faço a cobrança do trabalho. Gente, espero que esteja bem com todos vocês, tá? E sempre me dê uma resposta se vocês estão conseguindo fazer atividade e assim por diante. Por hoje era só. Tchau, tchau.